Sejam muito bem-vindos à Semana do Analista Contábil. Meu nome é Wesley Rocha e nessa série de vídeos eu vou passar para vocês tudo o que vocês precisam saber para de fato dominar o departamento contábil, para saber todas as rotinas que acontecem nesse departamento, para saber como se posicionar diante do mercado de trabalho, para conseguir ganhar aí de 3 a 7 mil reais trabalhando como analista contábil hoje, em qualquer que seja aí o seu estado e estágio também, tá? Vamos lá então, me apresentando aqui, eu sou Wesley Rocha, eu sou profissional de contabilidade já há mais de 12 anos, eu trabalho com contabilidade já há muito tempo e desses 12 anos, boa parte deles, cerca de 9 anos, foram como analista contábil. Eu fiquei como analista contábil, na verdade minha história é um pouquinho mais longa, eu vou até abrir aqui para vocês. Eu comecei como auxiliar contábil, depois eu passei para assistente de contabilidade, depois para analista contábil, depois para coordenador contábil e depois eu saí, depois de ficar um tempo ali como coordenador de um departamento, de uma contabilidade com cerca de 300 clientes, eu saí para abrir a minha própria empresa de contabilidade e isso aconteceu mais precisamente em 2015. Então, desde 2015 para cá, tenho a minha própria empresa de contabilidade e também tenho uma outra empresa de cursos e treinamentos, que é a Sevilha Educação, juntamente com o meu sócio Vicente Sevilha, que eu tenho certeza que boa parte de vocês que estão assistindo aqui conhece. Por que eu decidi criar esse evento da Semana do Analista Contábil? Bom, primeira coisa de tudo é que eu sei que existe uma demanda muito grande no mercado por informações específicas contábeis. A gente vê muita informação fiscal, vê muita informação sobre o departamento pessoal, mas no departamento contábil a gente não vê nada de muita relevância. Inclusive alguns cursos, algumas coisas que já fizeram por aí, tratavam especificamente da contabilidade no Simples Nacional, que é uma contabilidade bem mais simples mesmo, talvez não esteja ali vinculado a um alto nível de contabilidade para todos vocês. E nessa semana do analista contábil eu quero passar exatamente toda a minha experiência na prática para todos vocês, tá? Então, reforçando aqui, serão 3 aulas ao longo dessa semana. Durante essas 3 aulas, eu peço para que vocês assistam na cronologia exata de que estão essas aulas, porque a gente preparou esse material para ficar de uma forma muito mais didática para todos vocês, tá? E é importante que vocês assistam em sequência todas essas aulas, tá? Mas aí você deve estar se perguntando, né? Vocês devem estar se perguntando aí como é que eu cheguei até aqui. Bom, contei um pedacinho da minha história aqui, vou abrir um pouco mais dessa história para que vocês entendam como é que eu cheguei até fazer esse evento aqui da Semana do Analista Contábil. Eu sou profissional contábil, né? Eu sou técnico em contabilidade, fiz o técnico lá em 2008, depois em 2009 comecei a fazer a faculdade, o técnico era só de 1 ano nessa época já. Nessa época ainda o técnico, a história que eu posso contar para vocês é que o técnico ainda podia ter CRC, foi essa a decisão que eu tive naquele momento. Mas aí logo depois, em 2010 mais ou menos, saiu lá aquela instrução onde dizia que o técnico não era mais permitido ter o CRC, quem tem o CRC pode utilizar e quem não tem, deixa pra lá, né? E aí, depois disso, eu decidi fazer a faculdade porque eu já tinha visto que tinha necessidade de me especializar mais. Depois da faculdade de Ciências Contábeis, eu fiz cerca de 30 cursos. Um desses cursos foi fora do país, foi lá em Orlando. Então, tem alguns diplomas, inclusive, internacionais também, tá? Além disso, além da Sevilha Contabilidade aqui, além da Sevilha Educação e da minha empresa de contabilidade pequena, eu toco algumas operações também fora do país, mais para empresários ligados à administração, tá? E eu quero já começar passando conteúdo para vocês aqui, pessoal, dizendo que o motivo principal de eu preparar esse conteúdo aqui é porque eu senti uma dor na pele que eu tenho certeza que você também sentia. Quando eu saí da faculdade, eu já trabalhava no escritório de contabilidade, mas depois que eu assumi o cargo de coordenador, que eu fazia muitas contratações, era muito comum contratar pessoas e as pessoas virem crua da faculdade. Porque o que acontece? A faculdade não ensina a prática do dia a dia que realmente a pessoa precisa ter para trabalhar no escritório de contabilidade. E talvez você esteja assistindo essa série de vídeos aqui e você se identifique com isso. Talvez você esteja na faculdade, não está trabalhando no mercado de contabilidade ainda e talvez você não saiba que o mercado exige essa experiência prática. Mas ora, como ter experiência prática se você está estudando, né? Essa é uma das grandes perguntas do milênio aí na contabilidade. Então, um dos motivos principais que eu trouxe esse evento aqui, totalmente online e gratuito para vocês, é trazer essa expectativa de mostrar para você o que o mercado de contabilidade pede para você e também mostrar alguns termos que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente nesse vídeo aqui, que são ensinados da forma errada na faculdade. Olha que coisa maluca, né? Então, vocês devem estar se perguntando aí que temas são esses. E eu digo, calma só um pouquinho, daqui a pouquinho a gente começa a já olhar cada um desses temas, tá? Para quem que é a Semana do Analista Contábil, então? A Semana do Analista Contábil é para você que é estudante de contabilidade, que trabalha no departamento contábil e quer se especializar nesse departamento, quer trilhar o caminho ali, talvez, de auxiliar, assistente, analista, coordenador,
quiçá até abrir sua própria empresa de contabilidade depois, mas você vai trilhar esse caminho junto comigo, e eu trilhei esse caminho, então nada melhor do que uma pessoa que já passou por esse caminho para você aprender quais são os pregos no chão aí que você vai encontrar, tá? Então é para você que é estudante, é para você que também já trabalha na área contábil, mas faz muitas operações aí, lançamentos contábeis, fechamento de balanço e não sabe se está fazendo da forma certa, ou muitas vezes procura informação na internet e a internet, apesar de ter muita informação, tem muita informação ruim também, então muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade para saber filtrar essas informações e colher somente as informações boas. Então, para você que já tem experiência, a Semana do Analista Contábil também vai agregar, porque você vai ter certeza de que se você está indo para o caminho certo, se a tua carreira está indo para o caminho certo também, tá? Se você já trabalha com contabilidade, esse conteúdo é para você. E um terceiro público que talvez se identifique com isso é o próprio empresário, o dono do escritório, que talvez seja o seu caso também. Eu conheço vários pequenos empresários de contabilidade que ele mesmo cuida das contabilidades dos clientes dele. Ou ainda o cara quer se especializar nisso para depois ele treinar um funcionário para fazer a contabilidade para ele. Então o evento que eu prometo entregar para vocês nessa série de 3 vídeos aqui vai entregar exatamente todas essas qualidades de informações relacionadas ao departamento contábil, tá? Vamos começando aqui a passar os conteúdos, né? Eu queria começar passando aqui para vocês alguns conceitos que foram distorcidos em sala de aula, mas eu gostaria de frisar que esses conceitos, muitos desses conceitos que eu vou falar aqui, são trazidos ali da forma errada por professores, por pessoas que não atuam diretamente no mercado de contabilidade ou por pessoas que simplesmente ficaram paradas no tempo. Porque é muito complicado também eu falar assim, olha, muitas pessoas ensinam isso da forma errada e eu não justificar, né? Então tem alguns conceitos que vocês vão ver que vocês aprenderam da forma errada, mas que já tem um CPC que vincula esse assunto da forma certa, já tem uma instrução normativa que ensina isso da forma certa, tá? E antes de começar aqui a falar expressivamente desses conceitos, desses 10 conceitos que eu trouxe aqui na Semana do Analista Contábil na nossa aula 1, inclusive eu quero já dizer para você que essa aula 1, eu vou trazer todos esses conceitos e você vai entender, além desses conceitos, qual é o caminho que você tem que trilhar para ter sucesso como analista contábil. Eu preciso contar uma história para vocês que acontecia frequentemente quando eu coordenava esse departamento contábil. Bom, eu cansou de passar várias pessoas ali na minha mão, né, de pessoas que eu fazia entrevista, de que eu contratava e colocava a pessoa para cuidar ali de uma carteira de clientes, e essa pessoa chegava cheia de vícios. E quando eu falo cheia de vícios, é vícios errados, que de repente aprendeu na faculdade e começou a aplicar ali da forma errada, ou de repente já trabalhava num outro escritório de contabilidade, mas fez errado a vida inteira e ninguém nunca teve ali discernimento de sentar com essa pessoa para falar, olha, isso que você está fazendo não é assim, você tem que fazer da seguinte forma, segundo a instrução normativa tal, ou segundo o CPC tal. Então, muitas pessoas, e na contabilidade, no departamento contábil existe esse problema, infelizmente, acabam fazendo operações por muitos e muitos anos, só que da forma errada, e acabam não descobrindo. Porque a contabilidade, o erro da contabilidade, e você precisa saber disso, ele demora um pouco mais para aparecer. É diferente de um erro fiscal, que você erra uma base de cálculo, ou erra uma alíquota, ou erra num cálculo específico e já dá diferença no imposto na hora. Você pega ali na frente, é muito rápido de pegar. Na contabilidade não é assim que funciona. A contabilidade, ela muitas vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode demorar até mais do que isso para aparecer um erro, e ocorre muito de terem funcionários que passaram para o escritório de contabilidade, como ocorreu muito comigo lá. Depois de um tempo a pessoa sai por algum motivo, ou arrumou um emprego melhor, ou de repente ela não se enquadrou no perfil que a gente estava buscando para a vaga. E depois de 6 meses, por exemplo, que essa pessoa sai, a gente vê que tem um monte de coisas erradas que essa pessoa fez lá. Então é isso que eu quero que você entenda aqui nessa sequência, nessa série de vídeos. É isso que eu gostaria que você não passasse também, porque com certeza vai livrar demais a tua carreira profissional, vai te dar um direcionamento espetacular, tá? Bom, então eu já fiz aqui uma breve apresentação. Agora eu quero começar a jogar aqui o conteúdo que realmente vocês não aprendem na faculdade da forma certa, tá? Ou simplesmente não aprendem, tá? Porque tem muitos conceitos que são ensinados de forma errada, mas tem muita coisa que nem ensinado é, como é o caso do conceito 1. O conceito 1, principalmente para quem é estudante de contabilidade, se você é estudante de contabilidade e está assistindo esse vídeo, presta bem atenção nesse conceito 1. A faculdade, infelizmente, e esse é o conceito 1, a faculdade, infelizmente, não te ensina a parte prática da contabilidade. Então você não vai ver a operação prática da contabilidade. Isso quer dizer que quando você se formar, ou se você estiver no caminho aí, já procurando um emprego no escritório de contabilidade, numa empresa também, você vai ter que ralar para descobrir como é que é a rotina prática mesmo, tá? Porque na faculdade não tem. Inclusive, na minha opinião,
né, na opinião do Wesley aqui que está passando esse conteúdo para vocês. Eu gostaria que todas as grades fossem todas reformuladas para o sentido de aplicar o conteúdo ao qual é ensinado e não simplesmente ficar ali nas teorias. Eu sei que tem vários professores que procuram mostrar algum material mais prático e tal, mas é diferente, pessoal. Vocês precisam entender que quando chega lá no escritório, que você senta na cadeira para analisar a documentação e começar a lançar, é totalmente diferente do que você aprendeu na faculdade. Então tem várias coisas que você não viu nesse caminho e você vai sentir bastante dificuldade depois. Então esse é um problema seríssimo, né? Por isso que eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês. Lembrem-se bastante disso. A faculdade, infelizmente, tá? A gente fala isso com muito pesar, ela não prepara você para o mercado de trabalho. Então se você quer ser um analista contábil, se você quer ser um profissional da contabilidade com sucesso, saiba de cara que você vai precisar investir horas e horas estudando fora dos conceitos, fora dos padrões que a faculdade te ensinou aqui. E até quando isso vai acontecer, eu não sei. Eu espero que isso não demore muito, que exista aí logo uma lei ou que mude essa grade do curso de Ciências Contábeis, de outros cursos também, né? Mas o nosso foco aqui do curso de Ciências Contábeis, para trazer conceitos mais práticos mesmo do dia a dia. Ou seja, se você quer trabalhar no departamento contábil, fiscal, departamento pessoal, você tem que saber fazer na prática, utilizando os sistemas do governo, utilizando um sistema de contabilidade, por exemplo. É isso que eu prego para que tenha melhora nos nossos profissionais de contabilidade. Inclusive, falando sobre esse processo de melhoria, nós temos o CFC, por exemplo, né? Quem faz o exame de suficiência hoje do CRC, de cada 2 alunos que fazem esse exame, 1 reprova. Isso é um completo absurdo, né? Isso deixa a nossa categoria um pouco complicada em relação às demais também. E isso só acontece porque a nossa grade é desatualizada. Não sei se a gente tem ali um corpo de professores tão atualizados assim ou competentes para fazer essa mudança atualmente. A gente tem muito professor bom no Brasil, eu conheço vários também, mas infelizmente a gente também tem muitos professores que ignoram vários conceitos, tá? O segundo conceito que eu quero passar, o primeiro então você já ouviu aqui, agora o segundo conceito que eu quero passar, assim, há muitas empresas e muitas pessoas, empresas contábeis, né, e pessoas que trabalham há anos, têm o costume de falar a seguinte coisa: olha, se você não fizer isso na contabilidade da empresa, a Receita Federal vai te multar, vai te autuar, vai acontecer alguma coisa aí com relação à Receita Federal. E tem uma coisa que é muito específica que a faculdade também não ensina, que é dizer para vocês que a Receita Federal não pode falar sobre matérias contábeis. Ela não tem essa capacidade técnica, nem jurídica e nem legal. Quem legisla em matéria contábil é os CPCs, é o CRC, é o CFC. A Receita Federal, ela vai falar tudo que for referente à parte de tributação. Então, se tiver parte de tributação que interfere na contabilidade, tudo bem. Como é o caso, por exemplo, das depreciações. Nós temos uma regra fiscal, uma regra societária. Alguns amigos falam, tá, mas qual que eu sigo? Você sempre tem que seguir a regra societária. Você sempre tem que seguir os padrões contábeis, o que está lá no CPC. E aí você também não vai esquecer o que está na Receita Federal. Como eu estou falando para vocês, se envolver tributo, se envolver diferença nos cálculos dos impostos, aí tudo bem você fazer um ou outro ajuste contábil para não cair ali num problema com a Receita Federal. Mas o que eu gostaria que ficasse marcado especificamente nesse ponto aqui é que você não trabalha para a Receita Federal, contador. Se você trabalha na área fiscal, eu entendo que você tem até um certo vínculo, né? Você calcula o imposto, você entrega as obrigações acessórias, então é um pouquinho diferente. Mas o profissional da área contábil, apesar de ter ali a ECD e ECF, que é para a Receita Federal também, a tua missão não é trabalhar para entregar essas obrigações acessórias. A tua missão é entregar um relatório contábil ou vários relatórios contábeis que permitam com que o empresário tome uma decisão embasada em números, uma decisão completamente lógica, não emocional. E quem pode fazer isso somos nós, profissionais da área contábil, através dos relatórios contábeis, através dos lançamentos contábeis, através de uma boa contabilidade. Então é isso que você precisa entender a princípio aqui nessa aula 1, tá? Na aula 2 a gente vai falar sobre uma série de outras coisas e no finalzinho dessa aula eu vou adiantar para vocês aqui quais são esses temas também, mas é muito importante você tirar esses conceitos que foram colocados da forma errada no mercado de contabilidade e entender os conceitos da forma correta, tá? Então, contabilidade não combina com Receita Federal. A Receita Federal tem algumas regras para melhorar ali, digamos assim, a parte de apuração dos tributos, onde a gente tem que fazer alguns ajustes nos livros contábeis também, tá bom? Eu vou dar mais alguns exemplos disso mais para frente também, mas fique com isso em mente, tá? Vamos passar aqui para o terceiro item, ó. Esse terceiro item, se você trabalha no escritório de contabilidade
de pequeno porte ou médio porte, tenho certeza que se você trabalha, já tem essa experiência, alguém já deve ter falado isso para você. Pessoas mais antigas têm o costume de falar que empresas do Simples Nacional, né, que é um tipo de tributação aqui no Brasil, não precisam de contabilidade. Por quê? Essas pessoas justificam dizendo que a contabilidade no Simples Nacional não afeta o recolhimento do imposto, não modifica o recolhimento do imposto, e isso é verdade, não modifica mesmo, mas o foco dessas pessoas está em dizer que por não afetar a parte de impostos não precisa ter contabilidade, ou ainda pode ter uma contabilidade mais simplificada, como tinha antigamente o livro caixa, que era um completo absurdo. E o que eu tenho a dizer sobre esse terceiro ponto é o seguinte: todas as empresas precisam de contabilidade, tá? Inclusive MEI, até o MEI precisa de contabilidade. Aí vai ter gente aí que pode dar um pulo da cadeira e falar, ué, mas como assim MEI precisa de contabilidade? Ué, o MEI ele não distribui lucro? Como é que você faz distribuição de lucro se não for apurando através da contabilidade? Aí você vai cair naquela regra da distribuição fiscal, que é um outro absurdo que a Receita Federal criou também. Então, só para dizer para vocês que toda empresa precisa de contabilidade. Quando a gente fala de contabilidade, a gente esquece um pouquinho a parte de tributação, tá? Porque as regras contábeis são universais. Tem muita gente que faz isso também, né? Fala, essa empresa do Simples eu posso fazer aqui de um jeito mais tranquilo, lançando coisas para o caixa. Não pode não, pessoal. A gente tem que fazer a contabilidade de uma forma só. A contabilidade tem uma regra universal, independente de tributação. E ela deve se respeitar essa regra, deve sim ser feita dessa forma, tá? Então, quando alguém aí no teu escritório passar essa informação para vocês, conteste, pergunte o porquê e, se for o caso, até mostre esse vídeo para essa pessoa também. Toda empresa precisa de contabilidade. Eu já vi outras pessoas falando, por exemplo, que em empresas do Simples você não precisa fazer o cálculo da depreciação ou o controle das depreciações. Outro absurdo, pessoal. Não é porque não tem impacto no resultado, né? Tem impacto no resultado, mas não no imposto, que você não precisa fazer. Por exemplo, lá no escritório onde eu trabalhei, tinha uma pessoa que tinha muitos anos de experiência e ele falava, olha, mas no Simples eu não vou fazer depreciação, porque essa depreciação que você lança diminui o resultado, mas não diminui o imposto. E aquilo soava já meio estranho para mim, desde aquela época, mais de 10 anos atrás. Mas vocês veem, né? Infelizmente nós temos várias pessoas no mercado de contabilidade que estão desatualizadas. O motivo da gente criar esse evento aqui é para dar uma quebrada nessas questões. Nós vamos fazer esse evento aqui entregando o máximo de conteúdo possível para que vocês entendam a importância e a relevância e aonde você pode chegar na contabilidade, trabalhando com contabilidade, tá? Então, para fechar esse item 3, empresas do Simples precisam de contabilidade, empresas do lucro presumido precisam de contabilidade, o lucro real não precisa nem falar, é a que talvez mais precise de contabilidade, mas até o MEI precisa de contabilidade naquela questão da distribuição de lucros, tá? Então, mais uma vez, se alguém falar sobre isso, vocês já têm vários motivos aqui para contestar, beleza? Próximo item, então, para ficar um vídeo bem objetivo, vocês estão percebendo que eu estou passando conteúdo aqui de uma forma bem objetiva, sem enrolação, tá? Direto ao ponto mesmo. É uma característica que eu gosto de trazer para valorizar o tempo de você que se inscreveu aqui, tá? Então, o próximo item que eu quero falar para vocês é sobre o regime de caixa e de competência. E sobre esse item, eu já quero começar falando que ele tem a ver com a parte contábil, tem a ver com a parte fiscal, mas quando a gente falar de contabilidade, pessoal, prestem atenção, hein? Quando a gente falar de contabilidade, você sempre vai ter que obedecer o regime de competência. Sempre. Não existe exceção. Contabilidade é regime de competência. Você deve reconhecer os atos e fatos na contabilidade no momento em que ocorrerem, independente de recebimento ou pagamento. Traduzindo aqui o regime de competência para vocês é isso, tá? Tá, professor, mas e aí? Como é que é o regime de caixa, então? O regime de caixa está vinculado a mais a uma questão fiscal. A Receita Federal, mais uma vez, lembra que tem alguns ajustes que a Receita Federal fala, ela permite que as empresas calculem os impostos sobre somente aquilo que ela recebeu de fato. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo para elucidar aqui e ficar uma forma mais clara. Uma empresa prestou serviço por R$100 mil, emitiu a nota fiscal, terminou de prestar o serviço, emitiu a nota fiscal, só que aí estava para receber lá depois de 15 dias e o cliente não pagou. Como é que você faz na contabilidade? No término da prestação do serviço, você reconhece essa receita, já existe uma receita ali, inclusive já existe uma provisão do imposto também. Quando você considera o regime de caixa, para o cálculo do imposto, por exemplo, você só vai considerar quando de fato essa empresa receber esses R$100 mil. Então vejam que tem uma discrepância aí, né? O regime de caixa ele identifica ali um recebimento que a empresa teve para depois fazer o cálculo do imposto. E o regime de competência vai pela emissão de uma nota fiscal, de um contrato de prestação de serviço, vai pelo volume de serviço que já foi prestado. Por exemplo, você está prestando um serviço, mas não acabou esse serviço ainda e virou o mês. Você vai reconhecer a receita proporcionalmente ao que você executou naquele mês. Contabilmente é isso que
tem que ser feito, é isso que deve ser feito, tá? E aí, passando esse ponto, então, só para deixar muito claro aqui, regime de caixa é permitido somente para efeitos de recolhimento de imposto, tá? Vamos para o quinto item já, pessoal? Quinto item, então, aqui já da nossa sequência de 10 itens aqui que eu tenho para passar para vocês, sobre as notas explicativas. Por que esse item é tão importante? Pessoal, a contabilidade ela vem sofrendo tantas alterações positivas no sentido de deixar os relatórios contábeis universais, né? Você pode olhar um balanço, por exemplo, de uma empresa na Inglaterra, vai pegar os mesmos conceitos e preceitos aqui no Brasil. Então isso traz muita riqueza para a informação contábil, traz muita riqueza para o mercado de contabilidade também. E as notas explicativas, você tem que fazê-las, tem algumas notas que são ali padrão que você coloca, e para alguns itens que tiver ajuste, por exemplo, na parte tributária, na parte dos estoques, na parte de uma provisão que você fez, você tem sim que informar isso lá em notas explicativas. Só que eu vejo vários contadores falando, olha, os meus clientes são pequenos, são do simples, e eu não faço nota explicativa para eles justamente por esse motivo. E pessoal, mais uma vez, quando a gente falar de contabilidade, a nota explicativa está dentro desse contexto aqui, a gente não vai falar de tributação, a gente não vai falar se a empresa é X, Y, Z tributação, tá? Precisa fazer nota explicativa para todo mundo. Ah, mas a minha empresa, as minhas empresas aqui não teve nenhum ajuste contábil que seja relevante para eu mencionar em nota explicativa. Duvido, pessoal. Quer ver um exemplo? Ó? Em notas explicativas, isso você pode ver em qualquer balanço publicado aí, você vai ver que tem um padrão. Tem que falar lá sobre contexto operacional, base de mensuração de estoques, tem que falar as práticas contábeis que você adotou, tem que falar ali se teve algum valor relevante, tem que falar se tem evento subsequente. Então tem uma série de informações que nós não podemos simplesmente ignorar. Então tem que fazer nota explicativa para todas as empresas, pessoal, para todas. Tá? Mas ainda hoje eu vejo muitos colegas, inclusive tenho colegas donos de escritórios que cuidam de empresas pequenas e que não fazem notas explicativas. E a nota explicativa não é um conjunto padrão que você faz para todas as empresas. Pode até ser que uma ou outra seja igual, mas o contexto operacional é diferente, a estrutura da nota é igual, mas o contexto operacional é diferente, as atividades são diferentes, informações relevantes de uma empresa pode não ser relevante para outra, e é isso que você precisa entender. Então o que eu tenho que fazer? Uma nota explicativa para cada empresa? Sim, uma nota explicativa diferente para cada empresa. Como eu disse aqui, tem todo um contexto, né? Se você pegar aquela estrutura, você vai ver que tem um contexto operacional, base de mensuração de estoque, isso daí não muda, mas para cada empresa você vai precisar colocar essas informações junto com os relatórios contábeis. E quando apresentar isso? No final do ano, quando você estiver fazendo o encerramento do balanço, você anexa essas notas explicativas com todos esses eventos que eu tô falando aqui também, tá? Eu só tô colocando esse item aqui porque eu tenho certeza que tem contadores que já trabalham em escritório de contabilidade e fazem contabilidade das empresas aí que ainda não fazem notas explicativas para todas as empresas. Esse é um trabalho incansável de nós contadores, eu como professor, de passar para todos vocês que sim, toda empresa precisa fazer nota explicativa, tá? Vamos para mais um item então, pessoal? Esse item é um item bem polêmico também, tem muito a ver com a Receita Federal também, tá? Que fala sobre as subcontas na contabilidade. A IN 1700 da Receita Federal, ela trouxe o conceito das subcontas. E o que é subconta para você que não sabe? Bom, a subconta, ela foi criada para ter alguns ajustes ali na contabilidade e você poder fazer esses ajustes através de uma conta relativa a um determinado grupo. Você tem um grupo de imobilizado, por exemplo, se você tem ajuste na depreciação para fazer, você pode criar uma subconta dentro desse ativo e criar esses controles através dessas subcontas lá nesse grupo do ativo. E tem um trecho na IN 1700 que todos vocês podem olhar lá depois se vocês quiserem, que diz exatamente assim, pessoal, não preciso nem pegar a IN aqui para olhar, para mostrar para vocês. Mas as empresas que adotarem o sistema de subcontas ficam dispensadas de adotar ou de fazer o LALUR. Vejam, vou repetir, as empresas que adotarem o sistema de subcontas na contabilidade ficam dispensadas de fazer o LALUR. Isso eu estou falando, obviamente, para empresas do lucro real, né? Vejam, pessoal, a Receita Federal ela não pode ter uma característica de falar sobre contabilidade, mas ela pode falar sobre questões relacionadas a tributos, como eu disse aqui um pouco antes. E quando a gente fala de LALUR, está muito vinculado a essa parte tributária. Então é um livro, sim, fiscal, é um livro da Receita Federal. É contábil, mas vão ali todos os ajustes para chegar numa base de cálculo para a Receita Federal. É isso que é o LALUR. Só que olha esse texto, eu vou repetir pela terceira vez. Ó. As empresas que adotarem o sistema de subconta podem ou devem ficar dispensadas de fazer o LALUR. Ora, pessoal, então, se a gente inverter e o português ele permite que a gente faça isso, pensem comigo aqui, as empresas que fizerem o LALUR ficam dispensadas de executarem as subcontas, é ou não é? Se uma coisa é verdade, a outra tem que ser também, a recíproca tem que ser verdadeira. E é o que eu tenho procurado aplicar nos meus clientes especificamente, é o que eu vejo grandes players do mercado aí aplicando também. Você continua fazendo os controles e ajustes fiscais através dos livros
livros determinados para isso, como o LALUR, por exemplo, e você continua lá com a tua contabilidade intacta, sem ajustes, sem nada. Porque esses ajustes tributários, para quem analisa o balanço de fora do país, por exemplo, se for um investidor de fora do país, isso mancha. O cara não entende a parte tributária, né? Então, nós temos que saber que nós temos uma regra contábil que é universal e essa regra que é fiscal, especificamente da subconta, é só no Brasil. Então, eu não sou a favor de usar subcontas na contabilidade, até porque esse conceito de subconta é uma coisa meio maluca que a Receita Federal criou. Eu conheço conta, né? Conta contábil. Tem várias contas, grupo de contas, conta redutora, sei lá. Mas subconta é uma coisa muito específica também, que eu tenho certeza que você não aprende dessa forma na contabilidade, tá? Sétimo item aqui, se na minha conta estiver certo, né? Vamos lá. O sétimo item que eu quero passar para vocês aqui é relacionado às provisões. E o que são as provisões, pessoal? Primeiro, quero dizer que na prática de mercado, no dia a dia, eu quero dizer para você que se você sentar hoje no escritório de contabilidade e for fazer contabilidade numa empresa, é muito comum você conversar com o teu encarregado, o teu coordenador ou um colega de trabalho aí e falar, olha, essa empresa aqui eu já fiz a provisão X, provisão Y. A provisão que eu estou tratando aqui não é essa do dia a dia, do palavreado, tá? A provisão que eu estou tratando aqui é o que traz lá no CPC 25, a regra que está lá no CPC 25. Ou seja, para ser uma provisão, qual que é a definição? Você tem que ser um passivo de valor e prazos incertos. Isso é uma provisão. E por que eu quero trazer esse item aqui? Aí você vai falar, tá, entendi, esse tema é muito fácil e tal. Um passivo, primeiro tem que ser um passivo de valor e prazos incertos. Beleza, tá tranquilo, Wesley, não precisaria nem passar esse termo. Mas vejam, pessoal, pega os balanços das empresas que vocês cuidam aí, ou que vocês trabalham no escritório de vocês aí, olhem lá se no passivo tem, por exemplo, provisão para férias e 13º. Aquelas provisões, não a corrente, né, que já está destacada na folha de pagamento. Aquelas que vão vencer. O funcionário, por exemplo, que tem 2/12 de férias, e você já obrigatoriamente tem que fazer esse registro contábil mensal. Isso não é uma provisão, pessoal, só que tem muita gente que ainda mantém esse nome de provisão lá nos balanços das companhias. Veja que coisa complicada. Se eu estou falando para vocês aqui que provisão é um passivo de valor e prazos incertos, o que tem de incerto com relação a valor e prazo nas férias, por exemplo? Eu sei quando que o cara vai tirar férias, então o prazo eu já conheço, e com base no salário, mais um cálculo simples que eu faço aqui, eu também conheço o valor que eu tenho que pagar. Não tem nada de incerto. O mesmo ocorre com o 13º. Eu sei o prazo que eu vou pagar o 13º, o prazo que vai incorrer o 13º, e eu sei o valor que eu vou pagar também. Aí já teve um aluno que me questionou esse ponto e falou assim, mas existe uma pequena variação no salário de acordo com dissídio, promoção, etc. Mas até isso é previsível. Você sabe mais ou menos qual que é a taxa de dissídio que tem no ano. Não muda muito do ano para o outro. Então, esse tema não pode ser tratado como uma provisão. Se vocês tiverem provisões para férias 13º no balanço das companhias que vocês cuidem, mudem esse grupo de nome, deixem num grupo de contas a pagar. O férias e 13º a pagar deve sim ser reconhecido mensalmente, mas através de um grupo de contas a pagar, não de provisões de férias e 13º. E esse item eu sei que tem porque assim, eu já tive muito dentro de escritório de contabilidade. Depois que eu saí do escritório, que eu abri o meu, eu conheci muita gente, muitos empresários também, e toda vez que eu entro no escritório de contabilidade, eu peço para analisar alguns balanços, eu ainda vejo esses grupos de provisões. E segundo o CPC 25, isso não é o Wesley que está falando, tá? CPC 25 fala que provisões devem obedecer à regra de ser um passivo de valor e prazos incerto. Então tá aí mais um tema que não é ensinado tão de uma forma prática e didática na faculdade, mas que é importantíssimo para que vocês aprendam, tá? Item 8, pessoal, vamos lá, tá acabando aí, hein? Vamos lá. Item 8 fala sobre um termo de receitas ou despesas operacionais e não operacionais. Nós tínhamos esse conceito até 2010, tá? Também é um conceito bem parecido com o de provisões, eu ainda vejo até nos dias de hoje balanços que trazem esses conceitos de receitas operacionais e não operacionais. Depois de 2010, com as regras contábeis, depois da Lei 11.638 de 2007, depois de alguns ajustes que nós tivemos na contabilidade para deixá-la nesse padrão internacional, isso perdeu o efeito. Foi modificado esses grupos para a receita das atividades continuadas e receita das atividades descontinuadas. Ou seja, quando a gente teve essa mudança, isso já tem resolução do CFC também, o que o CFC trouxe? Então toda a receita que a empresa tiver vai ser operacional, não tem mais não operacional. O grupo não operacional deixou de existir. Existia antigamente, isso não é uma besteira completa falar aqui que nunca deveria ter sido feito assim, não. Mas assim, até desde 2010 para trás, você poderia tratar isso como não operacional, só que de 2010 para cá, você deve tratar isso como receitas das atividades continuadas, ou seja, aquela que é rotineira para a empresa, e receitas ou despesas das atividades descontinuadas, aquelas que não são rotineiras da empresa. Exemplo, venda de imobilizado. Pega uma empresa comercial, vende mercadorias ali, mas ela também pode ter uma venda de uma máquina, por exemplo. A receita por venda de mercadoria vai ser uma receita das atividades continuadas, no grupo de receita das atividades continuadas. A venda do ativo imobilizado dessa empresa, por exemplo, receita das atividades descontinuadas, tá? Então é só
tratar de uma forma diferente, que você vai ver que outras empresas grandes do mercado já têm esse tratamento também, já traz esse item dessa forma, tá? E falando um pouquinho mais de imobilizado, eu já quero entrar no item 9 aqui relacionado a esse assunto, porque durante muitos anos, também por conta de uma regra fiscal, se falava num valor mínimo para se considerar como imobilizado. Então, um exemplo, eu pego aqui, eu compro uma máquina, uma calculadora, um computador para minha empresa. Na hora de calcular ali a depreciação, eu tenho que saber alguns valores, qual é o valor desse bem, quais são os gastos, né, que eu tenho para fazer, mas antes de mais nada, para saber se eu cadastro isso como imobilizado ou não, eu precisava antigamente analisar o valor. E tem uma regra antiga da Receita Federal, para quem trabalha com contabilidade um pouco mais de tempo vai lembrar disso daí, que falava que se o bem for acima de 326,66, você tem que fazer depreciação. A regra fiscal falava isso. Depois de, se eu não me engano, em 2009, mais ou menos isso, acho que foi a 11941 que trouxe essa regra que eu vou falar agora, a gente pode pesquisar isso depois com mais calma, mas essa lei trouxe e falou assim, olha, não, agora a gente vai considerar que a partir de R$ 1.200 você considera como imobilizado, e se for abaixo você não considera. E o que a regra contábil fala, pessoal? Pra vocês terem ideia, o contador ele tem que ter o poder de decisão nessa hora, tem que ter e ele tem, tá? É que a Receita Federal, quando a gente não se posiciona, vai ficar o posicionamento dela mesmo. Mas, por exemplo, o que eu tô querendo dizer aqui? Se eu estiver comprando uma máquina para minha empresa, hoje, com a regra atual, que essa máquina custe R$100 e eu quiser considerar essa máquina como imobilizado, eu posso, pessoal. Eu não preciso obedecer essa regra da Receita Federal, porque a Receita Federal não tem competência jurídica, legal, para falar sobre contabilidade. Basicamente é isso. É óbvio que se eu tiver um bem de R$100, é muito melhor eu cadastrar ele lá como uma despesa do que criar um controle de depreciação e tudo, mas eu quero dar esse exemplo só para deixar mais claro, tá? Então não tem essa de valor mínimo para imobilizar. O que você tem que ver é se atende os critérios de imobilizado. Qual é a regra de imobilizado? É um bem, você tem que considerar que é um bem, precisa ser utilizado nas atividades da empresa, não do sócio, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso também, e tem que ter expectativa útil de uso de mais de um ano. Basicamente é isso. Se atender essas três expectativas, essas três regras aqui, você já pode considerar como imobilizado. Vejam que em momento nenhum a gente está falando de valores, né? Então é isso que você tem que fazer. E eu citei essa questão do sócio aqui porque é muito comum os sócios no Brasil, isso é muito comum no Brasil, tá? Dos sócios comprarem alguns bens, como carro, por exemplo, coloca no nome da empresa, mas é para o uso pessoal dele. Isso não é ativo imobilizado. Agora tem várias pessoas que vão lá, o empresário manda essa nota fiscal para a empresa, você contabiliza como um veículo e não tem nada a ver com a atividade da empresa, uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, e aí você cadastra no imobilizado e vai rodando depreciação daquele bem que nem deveria ter sido cadastrado como imobilizado. Por isso que é importante falar, precisa ser um bem da empresa, usado nas atividades operacionais da empresa, perfeito? Essa que é a regra então, e não existe um valor mínimo para fazer o cadastro lá como imobilizado. O que tem que atender são as regras específicas se esse bem é um imobilizado ou não. E a regra não fala de valor, fala ali sobre o prazo que você quer utilizar, se está ligado à atividade da empresa, entre outras regrinhas ali também, tá? Esse foi o 9º item já, hein, pessoal? Tá passando rápido aqui esse vídeo, hein? Espero que esse conteúdo esteja ajudando bastante vocês todos aí. O último item que eu trouxe vai falar sobre um tema muito específico e muito polêmico. Saldo bancário negativo na contabilidade. Esse é o tema, tá? O saldo bancário negativo na contabilidade, por exemplo, pode acontecer quando uma empresa tem um cheque especial, LIS. E se essa empresa, por algum motivo, entrar no cheque especial LIS, até algum tempo atrás, era comum as empresas fazerem o quê? Empresas de contabilidade, tá? Cadastrava esse valor lá como empréstimo, né? E transfere lá o saldo bancário que ficava credor na contabilidade, você transferia ele para o passivo para reconhecer que você tem um empréstimo agora com o banco. Você vai ter que repor aquele dinheiro no banco, né? Aquele dinheiro não é teu. Só que aí veio o CPC 03 no seu item 8, tá? Seu item 8, eu trouxe ele aqui, eu vou até ler esse item para vocês aqui. Eu posso deixar esse CPC especificamente, mas tá aí. Basta você abrir uma outra guia aí e pesquisar esse item. CPC 03, item 8, fala exatamente isso aqui, ó. Vejam o que fala, pessoal. Empréstimos bancários são geralmente considerados como atividade de financiamento. Parênteses aqui, tá falando de atividade de financiamento porque o CPC 03 fala especificamente da DFC, tá? De fluxo de caixa. Mas vejam, continuando. Entretanto, saldos bancários a descoberto decorrente de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas correntes garantias que são liquidados em curto lapso, é o caso do LIS, né? No caso, é o caso do cheque especial, devem compor
parte integral da gestão de caixa da entidade. Isso é uma leitura do CPC, não é uma leitura tão clara, mas vejam esse finalzinho, devem compor parte integral da gestão de caixa da entidade. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que quando uma empresa ficar com um saldo credor no banco, você não precisa tirar de lado o ativo. Você pode manter essa conta lá no ativo porque é curto lapso temporal, a empresa vai repor aquele valor e não quer dizer que está lá no ativo que você não esteja devendo para o banco. A contabilidade tem que dizer a realidade, a verdade, não é? Se você vê lá, por exemplo, vamos imaginar que você transfere isso para o passivo. O seu saldo do banco vai ficar zero. O teu saldo não é zero, é menos 5 mil, por exemplo, lá, para exemplificar. Só que na contabilidade, se você transferir para o passivo, o teu saldo bancário vai ficar zero. Você não está demonstrando a verdade. Você não está demonstrando o que diz a representação fidedigna, por exemplo. Você deve demonstrar da forma que é. Aí vão ter pessoas que vão falar, tá, mas eu deixo no ativo, vai ficar feio. Pessoal, na boa, a gente não faz contabilidade para ficar bonita, a gente faz contabilidade certa, o que está na regra, o que está no CPC, tá? É isso, não tem outro assunto para falar a respeito disso daqui. Tem várias discussões de várias linhas nessa coisa que falam, não, mas é um absurdo, isso deve ser transferido no passivo porque isso tem característica de empréstimo. Só não tem característica de empréstimo, curto lapso temporal. Quando a empresa assina um contrato, inclusive, com o banco de abertura de conta, não está tratando que esse item é um empréstimo ou não. Então, é uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, é uma mudança técnica que muitas pessoas ainda estão resistentes. Mas vejam, quando vocês pegam empresas grandes que publicam balanço em jornal, por exemplo, essas empresas não demonstram de uma forma aberta o balanço patrimonial. O que você vê é um grande grupo de disponibilidades. E ali dentro daquele grupo, certamente tem contas, em alguns casos, né, de algumas empresas, certamente tem contas de bancos negativas. Tem, sei lá, 10 contas em banco a empresa. E ela pega um daqueles ali, pode ter utilizado cheque especial, tá ali, ninguém nunca não vai nem ver. Agora, quando chega no escritório de contabilidade, que são empresas menores ali, você pega e faz uma transferência para o passivo, distorcendo a informação contábil, porque aquilo, primeiro, não é um empréstimo, segundo, você está demonstrando lá no ativo que o banco é zero, quando não é. Então imagina um terceiro olhando essa informação. Ah, só olhar no passivo que você vai ver que tem um empréstimo lá, mas ele não tem aquele empréstimo também. Então, de qualquer jeito, fica errado, tá? Eu quis trazer esse tema específico porque eu sei que ele é polêmico, mas é bastante interessante trazer dessa forma aqui para todos vocês, tá? Bom, pessoal, a gente falou aqui sobre os 10 itens, agora eu quero chegar aqui já na reta final desse vídeo e dizer para vocês que esses 3 vídeos, essa série de 3 vídeos que a gente está fazendo, vai ficar disponível só até o final dessa semana, então não deixe de assistir, assista eles em sequência também, que é importante para a cronologia, para você entender. Aqui eu quis trazer 10 itens que vocês provavelmente aprenderam errado na faculdade ou trabalham da forma errada também aí no dia a dia. Eu não sei quem de vocês já trabalha na área contábil ou não, tá? Mas recapitulando aqui, essa semana nós vimos então essas 10 principais práticas contábeis que foram distorcidas, tá certo? E que a gente procurou mostrar aqui a forma correta de ser feita. Antes de falar ali de lançamento contábil na prática, que é o tema da nossa aula número 2, eu precisava trazer esses conceitos dessa forma, porque não adiantava eu já entrar em lançamento contábil aqui sem estruturar um conteúdo bacana e legal, mostrando para vocês qual é a forma correta de se fazer contabilidade no Brasil. Então foi por esse motivo que eu decidi fazer isso, tá? Na próxima aula, então, já antecipando um pouquinho a próxima aula, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir um sistema contábil aqui e vou fazer contabilizações junto com vocês. Então, se você tem dúvidas sobre contabilizações, a próxima aula vai servir exatamente para isso. Eu vou pegar as principais contabilizações feitas nos escritórios de contabilidade, seja de receita, de despesa, baixa de ativo imobilizado, lançamento da folha de pagamento, por exemplo, enfim, a gente vai fazer vários lançamentos contábeis juntos e eu vou ensinar vocês como é que faz lançamento contábil, que é a matéria-prima principal de quem trabalha com contabilidade, né? Hoje você trabalha bastante fazendo lançamentos contábeis, talvez de uma forma integrada, talvez de uma forma mais manual, inclusive eu quero falar um pouquinho mais a respeito desses modelos também, mas é importante, independente da forma como você faz, se é mais automático ou se é mais manual, é entender a essência da coisa, é saber o que você está fazendo ou saber interpretar o que um sistema ou uma integração fez. Isso é muito importante, eu quero que você aprenda, é o sentido da nossa aula de número 2, tá? Então é isso, não perde por esperar. Aqui embaixo tem um botão para você comentar, um campo para você comentar o que você achou dessa aula, o que de hack que você teve dessa aula, o que você aprendeu nessa aula especificamente. Comenta aqui embaixo, participa da Semana do Analista Contábil, mostra que você
faz parte daquele 1% que vai fazer a diferença na tua carreira. Eu sei que a maioria de vocês talvez fique no meio do caminho, não vai assistir o vídeo completo, não vai acompanhar, não vai anotar as coisas que eu falei aqui, não vai comentar aqui embaixo, mas eu tô ligado aí nesse 1%, nessas pessoas que estão comprometidas com a melhoria profissional, e por esse motivo que eu tô fazendo esse evento aqui para vocês, tá? Então é isso, deixe seu comentário aqui embaixo, me segue lá nas redes sociais também, é o Wesley Contador. Tenho procurado postar conteúdo de valor todos os dias sobre contabilidade lá no meu perfil. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço.